O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos de poder então hoje nos reunir para poder celebrar nesse último domingo do mês de setembro, mês em que então a igreja nos convida a intensificar-nos e a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus. Porque ela sabe da riqueza que está contida nessa palavra e como essa palavra ela pode então nos ajudar, nos auxiliar a podermos então encontrar os caminhos para a nossa vida. E para isso, nesse mês de setembro, nesse ano de 2024, a igreja então nos convida, a poder então refletir sobre o livro do profeta Ezequiel, onde então o lema, trazido também para esse livro do profeta Ezequiel é: porém vós o meu espírito e vós vivereis. E assim então nós podemos recordar, nesse livro do profeta Ezequiel, um povo que então vivia exilado lá na Babilônia e que estavam como mortos-vivos. Então, o profeta, que é a voz de Deus, ele vem então falar, pedir que Deus possa soprar novamente o seu Espírito, porque faz menção ao livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 6, onde então Deus cria o homem e sopra o seu Espírito, o Ruá, e então ali o homem passa a viver. Então, novamente, mais uma vez, esse povo está sem vida e precisa do Espírito Santo para poder então tornar a viver. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós podemos refletir, tivemos a oportunidade de refletir esse livro do profeta Ezequiel e perceber que, olhando a nossa realidade, ainda hoje, temos muitas pessoas presas no exílio, não da Babilônia, mas no exílio da dor, da enfermidade, do desemprego, da corrupção, injustiça, violência, tantas coisas, e que precisam novamente desse sopro de Deus para tornar a viver, para encontrar sentido na sua vida. Então, é um ano em que nós tivemos a oportunidade e queremos continuar a poder então ler, estudar, refletir e rezar com a palavra de Deus. E para isso então, meus queridos amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de perceber que esse Deus que ama tanto o ser humano, ele então cria o ser humano, sopra o seu Espírito sobre o ser humano, e ele poderia resolver tudo sozinho, mas não quis. Ele quer contar com seres humanos, frágeis, limitados como nós, para poder então sermos seus profetas. É isso que nós então vamos refletir no decorrer da liturgia de hoje. E para podermos então iniciar essa nossa reflexão, vamos tomar a primeira leitura, porque esse livro dos Números, a qual hoje a primeira leitura traz para nós,
fala para nós então de um homem que está conduzindo, né, esse povo para a terra prometida, chamado Moisés. Mas olha só que interessante. Moisés então sente pesar um fardo sobre ele, porque imagine vocês, você então, né, conduzir, guiar, instruir, orientar várias pessoas, não é fácil. Se poucas pessoas na nossa casa, na nossa família já não é fácil, imagine um grupo de pessoas que murmuram, reclamam, ficam chorando, engano todo o tempo. Ainda bem que hoje em dia não tem isso, né? Só lá naquele tempo. Mas lá tinha isso. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas, enfim, Deus ouviu então o clamor de Moisés, que ao invés de chorar lá nas redes sociais, né, falar, olha, está pesado o fardo, eu não aguento, eu estou sofrendo, ele vai chorar nas mãos daquele que tudo pode resolver, que é Deus. E fala com Deus, olha, Senhor, esse povo é de cabeça dura, eu estou cansado, estou sufocado, não aguento mais. E o que Deus fez? Disse para Moisés, olha, resolve, o problema é teu. Não, Deus não lava as mãos. Pelo contrário, ele pediu então para Moisés, para poder então escolher 70 homens, né? Como nós ouvimos na primeira leitura, anciãos, pessoas experientes, pessoas que de fato têm o coração aberto para poder acolher a vontade de Deus e colocar em prática. E assim então, Moisés escolheu, e olha que interessante, né? Assim então, olha só, Deus tirou o espírito de Moisés, e olha que era um homem cheio do espírito, né? Para poder dividir com 70, e ainda sobrava para alguns mais que quiserem, né? Então, Deus dividiu e fez repousar o espírito de Moisés sobre aqueles 70 anciãos. E assim, olha que interessante, né? Dois homens não puderam ir, porque talvez estariam fazendo hora extra, talvez pegaram o trânsito, enfim, não chegaram lá na reunião e não receberam o Espírito Santo. E o que Deus então fez? Deixou eles sem o Espírito Santo? Não. Deus tem o seu modo, o seu meio de agir, e não é por um motivo ou outro, né, que o Espírito Santo de Deus vai deixar de agir. Então esses dois homens, olha só, eles tinham nomes, Eldade e Medade. Eldade, Deus amou. E Medade, amado por Deus. Então tudo isso, esses dois nomes mostram o amor que Deus tem para com o ser humano e que sobre esses ele derrama o seu Espírito. E olha só, então esses dois que não estavam presentes, né, não responderam a lista de chamada lá de presença, Josué viu que eles não estavam presentes, mas estavam profetizando. E logo, então, Josué foi correr para Moisés dizer, olha, tem dois amigos aí que estão profetizando, mas eles não estavam lá na tenda. E olha só que interessante a resposta de Moisés. Você está com ciúmes por mim? Olha só que interessante, né? Palavra ciúmes. Ciúme, inveja e tantas outras coisas que muitas vezes adentram na vida do ser humano e que, olha, ocupa espaço e tudo isso se transforma em maldade. Maldade. Tudo isso que nós vamos alimentando muitas vezes acontece dentro de nós porque não deixamos que o Espírito Santo de Deus haja em nós. E nós então falamos assim para o Espírito Santo, olha, fica aí, deixa eu resolver essa coisa, que isso aqui eu me viro. Então, é dessa forma que vai acontecendo dentro de nós enquanto seres humanos. Mas Moisés então disse, você está com ciúmes por mim? Quem dera que todos fossem profetas. Olha só, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Queridos amados irmãos, então não podemos, deixar que esse tipo de ciúmes adentre a nossa vida. Ah não, esse fulano não pertence à paróquia, Santa Luzia Santo Expedito, então ele não pode falar de Deus. Isso não é verdade, pode sim e deve falar. Porque olha só, nós temos um grande teólogo, que eu particularmente gosto muito, São Justino. Ele que foi então um grande teólogo do seu tempo, que defendeu muito a fé católica. Ele diz o seguinte, olha só, Deus quando criou o ser humano, ele insere no ser humano um logos espermatikos, que significa o quê? Sementes do verbo.
Todo ser humano, seja a pessoa católica, seja outra fé, seja à toa, seja, enfim, aquilo que ele quer então trazer para a sua vida, ele tem a semente do Verbo, ele tem a semente de Deus no seu coração, faz parte do nosso DNA. E é dessa forma então que pessoas que mesmo que não pertençam ao nosso grupo, à nossa religião, à nossa fé, têm a oportunidade de poder também agir eticamente, moralmente, de ser humano em atitudes concretas no mundo. E nós não podemos invejar por causa disso. Pelo contrário, devemos então agradecer a Deus que temos pessoas de bem no mundo. E essas pessoas de bem vão nos ajudar também a construir esse mundo a qual então o Senhor espera de cada um de nós. Mas para isso é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, porque nós temos outros tipos de espírito por aí no mundo. Alguns, nós vamos ver na segunda leitura, alguns até mesmo com espírito de porco, né? Com atitudes errôneas. Então, vamos seguir com o Salmo que hoje nos convida a viver, então, essa palavra, a deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida, porque somente assim nós iremos então reconhecer que a lei do Senhor, Deus, é perfeita, é alegria para o nosso coração. Porque com o Espírito Santo nós temos a oportunidade de poder perceber que a lei de Deus não é para poder então dominar as nossas atitudes, para poder conduzir a nossa vida e repreender quando nós não fizermos. Não. A lei do Senhor é um fardo suave, sinal de amor de Deus para a comunidade que quer conduzir o ser humano. Algo que infelizmente o povo, a qual então Moisés está liderando, não compreendeu. Não compreendeu. Então, nós, movidos pelo Espírito, queremos compreender e entender que os caminhos do Senhor são caminhos de luz, de vida e de paz para cada um de nós. E é preciso, de fato, deixar que o Espírito nos conduza sempre a esses caminhos, para que assim, então, meus queridos amados irmãos, possamos compreender o sentido da nossa vida, da nossa existência. E aí nós podemos, então, ir para o Evangelho de hoje. Por quê? Olha só. Nós temos, então, Jesus que está caminhando com os discípulos. Recordam domingo passado o que nós então refletimos? Nós tínhamos então o segundo anúncio da paixão do Senhor, onde ele disse o seguinte para os discípulos mais uma vez: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, mas que vai ressuscitar no terceiro dia. E no caminho os discípulos estavam preocupados com o quê? Com o poder. Quem que é o maior? Quem que vai ser o maior, o menor? Quem que vai ser ali, da economia, o ministro da economia, o do Estado, da segurança? Estavam preocupados com isso. Ou seja, não conseguiam ainda compreender que o tipo de, então, messianismo de Jesus era um reino de amor, um rei da misericórdia, da solidariedade, da paz. Não entenderam isso? Estavam preocupados com o poder. Então o Evangelho de hoje vem para poder mostrar também para nós que seguir uma vida segundo o Espírito, Paulo já vai escrever a carta aos Romanos, que vai falar justamente dessa realidade, é deixar-se conduzir pela vontade de Deus e não pelos caprichos do ser humano. E aí nós chegamos ao Evangelho de hoje. Naquele tempo então, João disse a Jesus: olha só, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Em sintonia com a primeira leitura. Mas olha só que interessante o que Jesus responde: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, queridos e amados irmãos, nos dias de hoje, nós temos ainda, infelizmente, muita indiferença religiosa. Por quê? Por não compreender que Deus também, é claro que a nossa igreja é perfeita, que ela tem então ali os seus erros, tem também, mas a igreja é perfeita porque nós temos os sacramentos, nós temos a palavra, nós temos então, as graças de Deus presente através do magistério da igreja, da palavra, da tradição. Tudo isso enriquece a nossa igreja e nos leva a cada vez mais seguir caminhos corretos. Mas nós temos outras religiões, até mesmo religiões cristãs, que também fazem o seu papel, a sua parte, e também recebem o Espírito Santo de Deus, e que também vivem da maneira cristã, por assim dizer. Não somente palavras, mas também atitudes. Mas é claro que nós temos também o avesso, e é por isso que nós vamos entender que logo abaixo Jesus diz o seguinte, olha só: quem
vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Agora, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Por que Jesus diz isso? Ora, porque, meus queridos amados irmãos, não basta somente falar de Deus. É preciso, então, traduzir em atitudes concretas. Infelizmente, temos muitas religiões também que se aproveitam do nome de Deus para poder enriquecer às custas da fé dos outros. Mas temos coisas boas também. Não podemos somente olhar para esse lado avesso da fé. Temos pessoas também comprometidas, pessoas que de fato denunciam, que são profetas, né? Mas quem dera, se todos fossem profetas, porque poderíamos mudar esse nosso país e principalmente essa nossa nação. Imagine, independente da fé que a pessoa professa, se todos buscassem viver, né, aquilo que a palavra nos pede, os mandamentos de Deus, com certeza não haveria injustiça, corrupção, violência e tantas coisas erradas que nós vemos. Não teria leis de aborto, leis disso, daquilo outro, tentando ali ocupar espaço em nosso meio. Se nós somássemos força, é claro que se nós colocarmos no pé da letra, nós temos muito mais coisas que nos unem do que aquilo que nos desune. Então é uma pena porque o ser humano, cada um quer defender, né, a sua fé, a sua religião, e não busca gerar comunhão, que é isso que o Espírito gera em cada um de nós. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm, né, um ensino médio, né, não tem ali o primário, como nós falávamos antigamente, né, não tem o primário, não tem o colegial, mas que falam de Deus perfeitamente melhor do que muitos teólogos por aí, que traduzem na sua vida, não falam, mas traduzem na sua vida o Evangelho vivido ali a cada dia da sua vida. Então Deus tem os seus meios de agir e não podemos então, né, duvidar da ação de Deus, porque é Ele que age, é Ele que faz. E para isso Ele não mede esforços. Aonde Ele encontrar então uma abertura, Ele então for convidado, Ele vai entrar e vai ali mostrar o seu poder. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos então avançar para o Evangelho, porque, olha só, nessa primeira parte então, Jesus diz a João: aquele que não é contra nós é a nosso favor. E diz também, né, na segunda parte, chama a atenção da gente dar um contra-testemunho. E na terceira parte, olha só, coitado de nós se fôssemos seguir a risco isso aqui. Seríamos então, né, uma comunidade cheia de pessoas que seriam então mutiladas em alguma parte do corpo. Começar por mim, né? Então, é preciso compreender esse texto. Porque, olha só que interessante. Se nós buscamos viver a vontade de Deus, nós precisamos então vencer um grande adversário nosso chamado pecado, que se traduz em tentações na nossa vida. E como se dá as tentações na nossa vida? Olha só, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ou seja, mão, pé e olhos. A mão, por que a mão? Ora, a mão é o lugar onde a gente age, a gente faz. Não é ali que a gente então se movimenta, a gente faz as coisas da gente? Quando a gente é imobilizado um dos braços, né, ou da mão, a gente não sofre porque, né, temos uma mão só, torna-se mais difícil. Então é o nosso modo de agir, de fazer e de viver. Então é isso que Jesus chama a atenção para nós. Nós precisamos então, né, não cortar a mão, mas vamos então trazer para o nosso popular, arrancar o mal pela raiz. E como é difícil isso, não é? A gente luta, mas não podemos desanimar. Precisamos pedir a graça de Deus que nos ajude a poder vencer isso. Olhando para as nossas atitudes, o que eu preciso e posso melhorar. O que eu não posso, eu vou pedir para Deus me ajudar, mas eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu vou deixar então, né, de ser agressivo. Eu vou deixar então de fazer tais coisas que não condiz com a minha prática religiosa. E assim nós vamos então vencendo, arrancando o mal dentro de nós. E olha só, os pés. Pés são então, eles que nos levam, nos conduzem, nos guiam a caminhos. Que caminho eu tenho seguido para a minha vida? Para onde eu tenho ido? A quem irei, Senhor?
Se só tu tens palavra eterna, já diz então Pedro. Mas muitas pessoas, infelizmente, que não conhecem o Senhor, têm andado por os caminhos da vida e têm se perdido. E olha, têm até perdido a sua vida. Então é preciso olhar para a nossa conduta. Que caminhos eu tenho seguido? O caminho do Senhor ou o caminho do mundo? O caminho do mundo leva à perdição, à destruição. Agora, os caminhos de Deus é caminhos seguros. É aquele bom pastor que nos conduz a verdes pastagens. Que caminho tenho eu seguido? Que caminho tenho trilhado? E agora vem um item muito importante para nós, chamado olhos. Olhos na cultura judaica é a janela da alma, onde nós observamos, olhamos as coisas, algumas coisas cobiçadas, homens podem dizer por aí, Então, é preciso trabalhar também a nossa visão. O que nós temos visto por aí? Temos muita gente que, infelizmente, tem somente olhado e enxergado coisas ruins. Ainda bem que nós temos como padroeira na nossa paróquia Santa Luzia, que nos ajuda a enxergar coisas boas da vida também, Porque nós temos coisas boas. O mundo é só coisa ruim? Não é. O mundo que Deus criou é um mundo bom, perfeito. Agora somos nós que vamos destruindo isso. Mas para isso é preciso enxergar as belezas da vida também. E é claro, nos policiar acerca daquilo que a gente olha e cobiça. Entra a inveja, que é a janela da alma. Então a gente precisa trabalhar a nossa visão. O que nós temos visto por aí? O que nós temos olhado? Nós temos olhado para a palavra de Deus? Ou só está ali ocupando espaço na nossa estante, ou o rack, enfim, o que nós temos em casa? O que nós temos olhado? Temos lido um livro bom? Temos visto filmes bons? Ou coisas eróticas? Enfim, o que nós temos olhado? É preciso policiar, arrancar o mal pela raiz, para não ter que arrancar o olho. E entrar no reino de Deus, Podemos entrar ali mutilados, sim, mas vamos para a eternidade, vamos diante de Deus, do que então enriquecer, e aí nós podemos entender a segunda leitura de hoje. Vamos então para a carta de São Tiago. Nós temos então São Tiago que, olha só, ele é incisivo, ele é duro para com os ricos, e olha, vai dizer o seguinte: e agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, Por quê? Olha só, o que adianta a pessoa então dizer que ela participa da comunidade, que ela vive isso, aquilo, outro, mas ela é um empresário, não paga os impostos direito, não paga os seus funcionários direito, você então explora, você extorque. Pessoas então que pegam dinheiro por aí, e vem como doação belíssima. Olha, padre, o senhor quer então colocar um forro na igreja? Toma aqui uma doação, mas espera aí. Da onde veio esse dinheiro? É dinheiro limpo? É um dinheiro... Da onde veio isso? Então é preciso saber, que muitas vezes pessoas querem comprar até mesmo o sagrado com dinheiro injusto. Enquanto aquele dinheiro está ali, muitas pessoas estão morrendo na saúde porque desviaram verba de lá, não tem medicação, não tem médicos. Então percebe que o que Tiago está dizendo? Viver segundo o Espírito é então deixar-se conduzir pela partilha, como foi partilhado o Espírito de Moisés para aqueles anciãos, e como é partilhado o amor de Deus em nossos corações. Mas devemos traduzir tudo isso em prática, não podemos ficar somente na palavra. Ah não, eu vou na igreja, mas por trás as atitudes são errôneas. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então hoje, ao encerrarmos esse mês de setembro, possamos pedir ao Senhor que nos ajude a poder então intensificar e nos apaixonar ainda mais pela sua palavra. Por quê? Para poder então chegar a um destino na nossa vida, nós hoje, eu vou almoçar na casa de fulano e cicrano, a gente coloca nos aplicativos por aí que nos levam, nos trazem. E na nossa vida, quando nós precisamos então de uma saída, resolver algo, a quem nós temos buscado? O Google? Nós precisamos buscar na palavra de Deus, em Deus, que Ele nos dê o direcionamento, o caminho correto, e a palavra é um caminho seguro, que nos leva sempre a verdes pastagens. Que nós possamos então nos apaixonar ainda mais por essa palavra, buscar nela o sentido para a nossa vida, na nossa existência, para que nós possamos então, vivendo essa palavra, ser sinal do amor de Deus, sermos profetas, mudando todo esse sistema corrupto, errado que nós estamos vivenciando, transformando essa realidade num mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Mas para isso é preciso levantar profetas que sejam conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus